A pandemia da Covid-19 obrigou muitos profissionais de saúde a suspenderem atividades presenciais. Foi um grande impacto negativo, sem dúvidas, mas a demanda por serviços de saúde não desapareceu. Sabe o que aconteceu? Quem precisou contar com alguns desses serviços passou a utilizar plataformas desenvolvidas pelas chamadas Health Techs, startups da área da saúde. As Health Techs atraíram, só no primeiro trimestre deste ano, 2021, quase 92 milhões de dólares em aportes, um recorde, segundo o levantamento da Distrito, uma plataforma de inovação. Então, voltamos a falar aqui com os nossos convidados, Dr. José Albuquerque, da Associação Médica, e Gustavo Almeida, do grupo Safe Care. Mas antes de falar sobre essa tendência tecnológica, eu vou voltar uma casinha para pegar um gancho do assunto que a gente tratou ali no bloco anterior e saber de vocês sobre aquele momento de virada, de retomada e de crescimento propriamente dito. O que de fato, na avaliação de vocês, cresceu, foi bacana e o que não foi tão bom assim? Falando dos nossos negócios, das nossas operações, a gente teve, como falamos anteriormente, uma queda muito brusca de faturamento, de frequência, né? Nos meses de março, abril, maio e até o meio de junho. Tanto é que fechamos 3 unidades. E aí, quando foi em junho, nós já fomos retomando tudo e sentimos um crescimento imediato. Sabíamos que tínhamos uma demanda reprimida. Pessoas que não puderam ir, não quiseram ir, seguraram um pouco mais. Pessoas que fazem tratamento de câncer, por exemplo, obstétrico, entre outros, todas, né? Todas as especialidades, elas tiveram uma queda muito grande por conta da primeira ano da pandemia. E tivemos um crescimento bem, como é que eu posso dizer, rápido, né? Diferente do que estava programado, do que a gente imaginava. A tendência apontava um sinal. Um crescimento um pouco maior do que a gente imaginava, né? E a gente coloca que existem alguns fatores, como essa demanda reprimida, que já era esperada, mas também, pelo menos nós temos a certeza que o auxílio emergencial do governo federal, ele colaborou muito para quem não tinha quem não tinha plano de saúde, né? Plano de saúde, e que não tinha acessibilidade com agilidade no SUS. Então ele buscou as suas consultas, o seu tratamento médico de forma particular, com o advento da ajuda do auxílio emergencial. Então isso fez com que... E aí nós fomos até o final do ano muito bem. Depois começou, né? De novo. Muito bem. E aí de repente vem uma segunda onda, né? Agora, doutor Albuquerque, isso mostra o quanto a saúde passou a ser mais valorizada, porque tirar do auxílio emergencial, que às vezes é o único amparo de uma família humilde, tirar um valor para investir ali no exame particular, numa consulta particular, é mostrar que se valoriza mesmo a saúde e se quer preservar. O senhor tem essa sensação? Talvez um pouco diferente. Eu acho que são dois fenômenos. Um que o Gustavo já falou, que foi, primeiro momento, você teve uma quase que paralisação completa das atividades, você gerou toda uma demanda reprimida, né? E quando as pessoas tiveram algum grau de segurança, essa demanda reprimida precisou ser de alguma maneira atualizada, né? E aí a gente vai ter 2 cenários. O cenário do serviço público, onde essa demanda reprimida, ela apenas piorou um quadro de demandas reprimidas. Então nós tivemos um atraso que já tínhamos e que agora nós acrescemos mais 6 meses ou 1 ano àquela fila que já havia anteriormente. Esse é um fenômeno que ajudou, por exemplo, as clínicas populares, porque muita gente que precisava de algum atendimento e o SUS já estava atrasado, ficou mais atrasado ainda, ele teve que forçosamente buscar uma alternativa, via ele pagando mesmo, né, para resolver alguns problemas emergenciais ou para aquela cirurgia que não podia mais ser adiada, de alguma maneira teve que ser então feita. Então isso para o serviço público ainda persiste, nós temos demanda reprimida que é o reflexo sim da Covid, especialmente tratamento do câncer, cirurgias adiadas, etc., especialmente cirurgias eletivas.
eletivas. O segundo ponto que também pode ter contribuído, lembre que a pandemia levou a um empobrecimento da população. Então, muita gente que tinha plano de saúde também perdeu o plano de saúde. As operadoras estimam que elas perderam cerca de até algumas 25%, né? E esse público que perdeu o seu plano de saúde, em algum momento ele teve que buscar uma outra opção. E as clínicas populares foram uma saída também para isso. Então, nós tivemos... perdeu o emprego e aí perdeu o acesso tudo. ao plano Perdeu o empresa. Emprego e acabou, os seus negócios fechou, então ele conseguia fazer, tinha um plano de saúde empresarial, isso fez com que então ele tivesse que buscar uma alternativa, né? E o terceiro ponto que o Gustavo falou, é interessante a gente avaliar isso, porque não foi só um reflexo na clínica, digamos, popular. Você vendeu mais material de construção nesse período, se você perceber isso. A economia, você né? vendeu mais alimentos, por quê? Porque as pessoas usaram o auxílio emergencial. E para muitas pessoas aquele auxílio emergencial foi mais até o dinheiro do que ele tinha antes. E ele conseguiu somar esse auxílio talvez a alguma outra renda anterior que ele tinha ou que ele já tinha. Então, de alguma forma, o auxílio emergencial se prestou a tudo isso. Isso acabou se refletindo no que o Gustavo falou, que foi esse aumento mais do que o esperado, no movimento de repique que a gente teve. E aí veio de novo a segunda onda, de novo com os mesmos problemas, depois a suspensão do auxílio emergencial que agora está retomando e novamente a gente teve... Mas um valor bem diferente, né? Então, possibilidades... mas aí fala do cenário econômico. Mas eu digo o mecanismo. Então você cortou o plano, ajuda emergencial, as coisas voltaram a cair. Quem tinha alguma reserva financeira após um ano e meio de pandemia já gastou tudo que ela podia fazer. Quem tinha seu próprio emergencial teve que forçosamente resolver e quem não tinha, de novo, voltou para a fila de espera. Então, esse movimento pendular que Gustavo falou é exatamente isso. A gente perdeu muito faturamento, as empresas, recuperou talvez mais rápido, mas num curto período de tempo e agora a gente voltou para trás de novo. Quanto para trás e quanto tempo isso vai demorar, aí os cenários vai depender do que vai acontecer no futuro. O futuro dirá. Sim. Agora vamos falar um pouco mais sobre tecnologia. A gente começou esse bloco aqui falando sobre o papel das health techs que estão em plena ascensão. E aí eu já lanço para vocês uma perguntinha. A medicina nunca sobreviveu sem inovação. Como aliar, na visão de vocês, negócios tradicionais da área da saúde com as novas tecnologias que são vastas e a cada dia surgem novas? Olha, Dalva, a gente que já está há um bom tempo na área médica, né, na área de saúde, a gente tem visto nos últimos 5 anos uma transformação muito grande, né, justamente por conta desse crescimento do número de soluções em tecnologia. E por um lado é bom, na nossa concepção é muito bom, a gente se utiliza de muitas ferramentas, mas por um lado é preocupante, porque a gente tem que manter a preocupação principal, que é o cuidado, a excelência ao atendimento ao paciente, a quem precisa ter o acesso à saúde. E uma coisa que a gente bate muito é manter a humanização desse atendimento. Então, existe aí uma linha muito tênue, que é de você trazer a tecnologia sem tirar isso que é a humanização e o atendimento personalizado, de mais carinho, de qualidade a esse paciente, né? Então, a gente tem que trabalhar muito, pesar muito isso. A tecnologia é necessária, é essencial, é o futuro, é o presente, na verdade. É o presente. A gente se utiliza disso, mas a gente tem que se preocupar bastante com isso, porque não vai existir saúde só com tecnologia. Um não vai sobreviver sem outro. Agora, uma coisa engraçada, Toker, que antes de passar aqui a palavra para o senhor de novo, é que já vem de um tempo, acho que desde o advento da internet, da internet em banda larga, as pessoas já se consultam no Google, vão lá, colocam sintomas e já saem com seus diagnósticos. Sempre o pior, né? O doutor Google, que é sempre o pior. Sim. Então, a gente já tinha aí uma leva de pessoas que estavam interessadas em acelerar. Eu quero saber o que eu tenho, deixa eu ver o que eu tenho. Me dê a sua avaliação desse cenário. Eu acho que, então, novamente, são vários cenários. Eu acho que, primeiro, vamos falar o que é que tem que também ajudou essa mudança da telemedicina. A gente tem hoje uma geração digital, né? A geração Y e Z,
que já nasce digital, tá certo? Exatamente. Então, para essa geração digital, é muito fácil incorporar tecnologias, faz parte do dia a dia delas. Então, tem um relógio que monitora a sua frequência cardíaca, vê sua saturação, medir sua pressão. Elas são muito práticas rapidamente absorver essas tecnologias, o que é muito bom, por um lado. Por outro lado, tem o que o Gustavo falou. Quando você tem algumas intervenções que são muito rápidas, então vamos dar um exemplo. Você precisa fazer um risco cirúrgico, porque vai fazer uma cirurgia qualquer. E para isso você não precisa ter um relacionamento tão antigo ou tão intenso com o seu médico. Você pode, é um atendimento pontual, né? Eu vou extrair um dente, o meu dentista pediu para fazer um risco cirúrgico. Eu vou no médico, cardiologista, não precisa ser um que eu conheça de muito tempo. Faço um risco cirúrgico, que é um procedimento muito simples, não precisa de muito exame. Dependendo da situação, vai ser um eletrocardiograma e a consulta médica. E aquilo foi um ato médico pontual, ele se encerrou assim. Você resolveu o seu problema, resolveu o problema do médico que teve a consulta, resolveu o problema do dentista que pediu o risco cirúrgico, tá? Por outro lado, e paralelamente a isso, a gente tem um envelhecimento da população cada vez maior, levando a situações de acompanhamento crônico. Então, o Gustavo citou a vozinha dele que tem já 100 anos, né? 100 anos. Então, uma paciente de 100 anos, ela demanda não só conhecimento técnico, e aí ela vai ter o cardiologista, o geriatra e tal, mas demanda o lado humanitário. Eu, por exemplo, eu tenho um consultório de muito tempo, né? Eu atendo famílias, a avó, o pai, a mãe, o filho, todas o neto, as gerações. né? E é muito engraçado que isso é na medicina, é a essência da medicina. Então, ela precisa muito mais conversar comigo do que outra coisa. Ela vem para ouvir, ela vem para se expor, para conversar. Então esse é o perigo que eu vejo da telemedicina usada em larga escala, porque ela vai, sem dúvida nenhuma, tirar esse fator. Então, em algumas atividades, a telemedicina ela resolve de maneira 100% a necessidade do paciente. Em outras, ela não vai resolver e ela pode ser, como o Gustavo falou, até deletéria nesse relacionamento médico-paciente, né? E um outro problema que eu vejo hoje é que, assim, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, nós estamos caminhando para uma, não vou dizer cartelização, mas estamos caminhando para um número muito pequeno de grandes estruturas que vão ter os pacientes, especialmente no plano de saúde. Então você vai ter no futuro 4, 5 grandes players, né? Então você vai ser Sul América, você vai ter a Mil, a Apvida se juntou com a Notre Dame agora, você tem a DASA entrando ativamente no mercado de saúde, o Fleury que já lá estava. Então talvez no futuro a gente tenha 6, 8 players gigantescos. Vai se consolidar, né? Isso vai fazer o que a gente chama de verticalização da saúde. Então, cada estrutura, ela vai ter tudo dela. Então, ela vai ter o hospital dela, o laboratório dela, o serviço de imagem dela, o serviço de telemedicina dela, porque ela está fazendo isso para baratear. E isso, quando você olha do ponto de vista econômico, é interessante, você corta custos, você tem efeitos sinérgicos. Quando você olha do ponto de vista do doente, da relação dele com o médico dele, talvez isso venha a ser prejudicado, como já está sendo prejudicado. Então, como o Gustavo falou, é o ponto de equilíbrio, onde é que o negócio, né, vai impactar no atendimento. E como nesse grande negócio, a voz do paciente e a voz do médico serão as mais fracas, né? Talvez a gente não consiga ser ouvido ou reconhecido o papel que nós desempenhamos nessa estrutura. E o curioso que eu ia comentar aqui para a gente encerrar o bloco e já levar nosso debate para o nosso último bloco é que, coincidentemente ou não, no ano passado a Forbes divulgou uma lista das fortunas que mais cresceram na pandemia. Sim. E essas fortunas, dentre elas estavam os donos de alguns desses players citados aqui pelo senhor, né? Então vamos lá, vamos levar aqui para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais negócios na pauta.